com reverência a palavra do Senhor, Lucas capítulo 22, do verso 14 ao verso 20, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramada como sacrifício por vocês. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo essa noite, eu quero ouvir a tua voz. Eu calo todas as outras vozes, para ouvir somente a tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje é uma noite de celebração de ceia, amém? É uma noite maravilhosa, uma noite extraordinária para nós como cristãos. E nós estamos acostumados a celebrar a ceia sempre olhando para o texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 30. E é sempre esse texto que nós costumamos usar quando estamos ministrando a ceia do Senhor. Mas eu preciso trazer algo para o seu coração, algo baseado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que investigou cuidadosamente a vida de Jesus para poder escrever esse livro. E a visão de Lucas, o relato de Lucas com relação ao ministério de Jesus, ele é muito ímpar com relação aos 4 evangelhos. Sim ou não? Quem já leu o Evangelho de Lucas inteiro aqui? Já conseguiu ler? Você conseguiu entender a dinâmica diferente que ele traz com relação a Mateus, Marcos e João? Eles têm visões diferentes, eles falam um pouco diferente. E são esses relatos da celebração da ceia, onde o próprio Senhor Jesus estava ministrando, que nós queremos falar aqui essa noite. E eu queria dizer para você, irmão, que tem lugar para você na mesa em nome de Jesus. Você pode falar para quem está do seu lado: tem lugar na mesa para você. Ainda tem lugar na mesa, irmão. Ainda tem lugar na mesa para nós. Nós recebemos um grande convite. Nós recebemos um convite do Senhor. Eu e você, nós fomos convidados para uma grande festa no céu. Nós fomos convidados para as bodas do Cordeiro. E é desse jeito que nós queremos iniciar a mensagem dessa noite. Eu quero animar o teu coração hoje, querido, para você entender quem você é em Deus e que há lugar para você na mesa. Se alguém disse para você que Jesus não te ama, eu quebro isso hoje em nome de Jesus. Se alguém disse para você que não vai ser nada na sua vida, que você não vai dar em nada, que você não vai crescer, que você não vai avançar, isso cai por terra hoje em nome de Jesus, porque tem lugar na mesa para você, irmão. Meus irmãos já estão me olhando assim, falando: ih, pastor tá maluco hoje. Isso é Jesus nas nossas vidas, querido. Sabe, irmãos, há um convite para nós, a mesa do Senhor, e hoje representada aqui em memória de Cristo, não é transfigurada, mas em memória. É um memorial daquilo que o Senhor Jesus fez junto com os seus discípulos. Mas há um detalhe muito lindo e importante: só vai entrar nas bodas do Cordeiro aqueles que tiverem os requisitos descritos através de Jesus. E é nesse tom que nós precisamos falar hoje. Não o tom pastor, mas o tom da palavra de Deus. Talvez eu e você não entendemos algumas coisas com relação a isso. Talvez você diga assim: pastor, por que lugar na mesa? Porque muitas pessoas hoje são apontadas o dedo e dizendo assim: não tem mais salvação para você. Essa noite eu digo: tem salvação para a sua vida. Muitos são apontados como a sua família não tem mais jeito. Essa noite eu digo: a sua família tem jeito, porque Jesus continua sendo Jesus. Ele continua sendo o Filho de Deus, o Salvador de todas as nossas almas. Uma vida de santidade é um requisito que vai nos levar a essa mesa que Jesus está preparando no céu. E eu amo a igreja do Nazareno porque nós pregamos, e o lema da igreja do Nazareno é: santidade ao Senhor.
santidade ao Senhor. E nós batemos isso, irmãos, nós pregamos sobre isso. Nós pregamos sobre uma vida de santidade, de abandono de pecado, de renúncia, de entrega, de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Quantos precisam de Jesus aqui, querido? Sabe, irmãos, talvez seja a maior dificuldade do homem viver uma vida de santidade, porque é muito mais fácil viver a nossa vontade do que a vontade de Deus, sim ou não? Vamos ser sinceros? É muito mais fácil viver a nossa vontade, é muito mais fácil viver do nosso jeito, é muito mais fácil fazer igual aquele cantor lá, que eu não vou falar o nome aqui, deixa a vida me levar. Não vou falar o nome do cantor, deixa pra lá, né? Se ele quer que a vida leve, leve ele, eu não quero. Eu quero ser levado por Jesus, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero caminhar em santidade. E talvez para mim, para você como homem, como mulher, seja difícil viver uma vida de santidade. E é difícil, porque é uma vida que requer renúncia, que requer abnegação, que requer, irmão, abrir mão das coisas que nós pensamos que queremos ter. Quando falamos tem lugar à mesa, é porque o convite já foi entregue. E em Lucas capítulo 14, há uma parábola do grande banquete. Você pode ler em casa depois, que representa para nós comunhão com Deus e a salvação em Jesus a todos. Jesus veio para salvar todos, irmãos. Jesus quer todas as almas, Jesus quer todas as pessoas, Jesus quer todas as vidas. É um chamamento para arrependimento, a fé cristã e a vida que Cristo nos oferece. Precisamos voltar a pregar sobre arrependimento e salvação. Precisamos voltar a falar sobre arrependimento e salvação. Precisamos voltar a entregar essas coisas para que as pessoas conheçam ao Senhor Jesus. E nós, ao receber quando você recebe um convite, como é que você fica, irmão? Fica alegre. O que mais? Feliz, você dá pulos de alegria. Quando você recebe, vou dar um exemplo aqui, que nós temos 2 grávidas na igreja. Quando você recebe o convite para ser padrinho, para ser dinda de uma criança, como é que você se sente, irmão? Você se sente a melhor pessoa do mundo? Você se sente a pessoa mais, eu sou o mais importante de todos. Quando você recebe um convite de casamento, essa semana nós recebemos um convite de casamento, mais um convite de casamento. Haja tempo, irmão. Mas nós nos sentimos bem quando recebemos convite. Como é que você se sente com o convite que o Senhor te fez a entrar nas bodas do Cordeiro com Ele? Seu coração tem que pulsar, irmão, você tem que dar pulo de alegria, você tem que exaltar, você tem que ser a pessoa mais feliz do mundo, porque Jesus, o Filho de Deus, te fez um convite para morar na eternidade com Ele, e fazer parte de tudo isso, e assentar à mesa com Ele. Para isso nós precisamos reconhecer algumas coisas. Para aceitar esse convite, nós precisamos reconhecer que somos falhos. Eu sou falho. Nós somos falhos. Nós nascemos no pecado. Nós vivemos em um mundo onde o pecado impera, onde o pecado opera o tempo todo. E nós estamos há meses na escola bíblica dominical, às terças-feiras online. Não é dominical, né? É escola bíblica à distância. O pastor falou errado. Estou tão acostumado com o EBD, irmão, que eu falei errado. E nós estamos há meses falando sobre o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá poder para vencer o pecado. É o Espírito Santo que nos dá poder para vencer as forças malignas que operam nessa terra, que agem. Nós precisamos reconhecer primeiro que nós somos falhos, mas entender uma coisa: quantos aqui foram lavados e remidos no sangue de Cristo? Então entenda uma coisa: não somos pecadores, somos santos lutando contra o pecado, porque o pecador vive na prática do pecado, nós não vivemos na prática do pecado. Querido, viver uma vida dedicada ao Senhor, em consagração, comunhão, renúncia e ser dedicado, é isso que vai fazer com que nós possamos entrar no reino dos céus e assentar à mesa com Cristo e receber porção dele mesmo, aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós nos dedicamos a tantas coisas. Nós nos dedicamos à faculdade, a trabalho, a estudo, a pesquisas, a exercícios, a isso, aquilo, outro, e não nos dedicamos da mesma maneira para o reino de Deus.
Não nos dedicamos da mesma maneira para a palavra do Senhor, não nos dedicamos da mesma maneira em oração, não nos dedicamos da mesma maneira em busca constante, em consagração e comunhão. Eu e você, querido, nós precisamos nos dedicar ao Senhor, nós precisamos ser separados, consagrados ao Senhor. A minha vida e a tua vida tem que ser uma vida que agrade a Deus, irmão. Se nós tivermos que desagradar o mundo, glória a Deus e aleluia por isso. Como diz a pastora Cícera, importa agradar a Deus, importa agradar o Senhor. Como é que nós estamos correspondendo ao convite que nós recebemos para as bodas do Cordeiro? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que nós estamos nos preparando para assentar à mesa com o Senhor Jesus? A mesa, ela serviu para os discípulos como ensinamento, e serve para mim e para você hoje como um meio de aprender sobre Jesus. Por que que a mesa serviu como ensinamento? Irmãos, eu não sei como que é na sua casa, mas na minha casa nós só comemos sentados à mesa. E na mesa há o quê? Intimidade, conversa, orientação, ensinamento. O que mais que tem na mesa? Fala aí, pode falar. O que mais? Oi? Comunhão, oração, pão, aleluia, glória a Deus, porque não pode faltar o pão. Mas é isso, irmão, a mesa nos traz tanto ensinamento, e eu creio que Jesus usou aquele momento, além de preparar os discípulos para o que ia acontecer, além de orientar algumas, Jesus usou para ensinar os discípulos, porque dali para frente foi instituída a ceia do Senhor Jesus. Até então era a ceia pascal, não que tenha, mas dali foi instituído a ceia do Senhor Jesus. A mesa, ela traz celebração, a mesa traz alegria. Olha que mesa bonita aqui, irmão, está bonito isso aqui. Pastor, na minha casa não tem uma mesa bonita. Eu vou contar um negócio para vocês. Na casa que nós morávamos antes de vir para a igreja, não tinha espaço para pôr a mesa. Nós fizemos uma bancada ali para poder pôr as coisas ali, mas nós não tínhamos. Quando nós chegamos aqui, nós falamos assim, vamos botar uma mesa aqui agora. E a mesa vai estar aqui. Pastor, eu não tenho uma mesa na casa. Eu não estou falando de mesa física. Estou falando de tempo. Estou falando de momento. Eu já fui assim, olha, pegava meu prato de comida, sentava no sofá e ia comer sozinho. Quem já fez isso? Vamos confessar aqui, irmão? Hã? Irmão. Entende? Não é a questão disso aqui, é a questão da comunhão, é a questão do estar junto. Esse dia em que isso acontece era o dia da festa dos pães sem fermento. Você lembra do dia da festa dos pães sem fermento? Pastor Daniel, já foi 2 anos seguidos, ele faz a ceia judaica aqui na igreja. É fantástico, irmãos. Os irmãos se vestem a caráter, e é muito bom. Você come erva amarga, só Jesus na causa, mas tudo bem, é para representar, para você aprender o sentido de tudo isso. Um cordeiro pascal era sacrificado, e isso remetia ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O verso 7 desse texto vai falar sobre isso. E isso estava mostrando o que iria acontecer em breve com o próprio Senhor Jesus. Jesus, então, deixa eu contar um pouquinho para você. Jesus, ele fala com Pedro e com quem mais? Você lembra de um pouquinho do texto? Jesus fala com Pedro e com João, fala assim, ó, vão lá, vão preparar a mesa, vão preparar as coisas, vão ajeitar os detalhes. Aí eles falam assim, mas aonde? Não, só vai andando, vai vir uma pessoa com uma água perto de vocês, e quando ele chegar, vocês vão seguir ele, ele vai entrar num lugar, vocês vão entrar junto com ele, e quando vocês entrarem lá, fala assim, o mestre perguntou onde é que está o lugar para ele repousar, os aposentos dele. Então, esse homem chega, caminha, entra no lugar, os discípulos vão atrás, eles entram e os discípulos perguntam para essa pessoa, olha, Jesus falou, o mestre pediu para perguntar onde vai ser os aposentos dele. O homem pega eles, leva para o 2º piso e apresenta um lugar grande e preparado.
Isso te remete a alguma coisa? Um lugar preparado. Um lugar preparado. Perdão, queridos, esse lugar é onde Jesus comeria e celebraria a Páscoa com seus discípulos. Quantos anseiam pelo grande dia? Quantos anseiam pelo dia de celebrar a ceia com o Senhor? De ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai. Nós precisamos ansiar por isso, irmão. O nosso coração tem que queimar por isso. O nosso coração tem que arder por esse dia, querido. Eu e você precisamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas só consegue dizer isso, querido, aqueles que têm vivido uma vida de santidade. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós dizemos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós dizemos: Senhor Jesus, eu estou pronto, pode vir. Eu não sei a forma que você entrou nesse lugar hoje, irmão. Eu sei a forma que você vai sair. E isso aqui não é uma palavra que todo pastor fala em cima dos púlpitos, não. É porque enquanto orava, irmão, meu coração queimava por vidas que vão ser transformadas essa noite. Talvez você chegou aqui sem entender nada, talvez você chegou aqui sem esperança nenhuma, talvez você chegou aqui sem compreender o que está acontecendo com você. Eu quero dizer: Jesus continua olhando para a tua vida, Jesus continua te amando, Jesus continua de braços estendidos para você, como o pai que esperava o filho pródigo, de braços abertos para abraçar, sem questionar, sem perguntar o que aconteceu, sem dizer: olha, por que você... Não, pelo contrário, ele disse: vem aqui, filho, vem cá, deixa eu te abraçar. Sabe, amados, o manual da Igreja do Nazareno, ele tem 16 artigos de fé, e um dos artigos de fé é a ceia do Senhor. E eu queria ler para você aqui, que a ceia do Senhor é instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um sacramento que proclama sua vida, sofrimento, morte sacrificial, ressurreição e a esperança da segunda vida, da vinda. A ceia do Senhor é um meio da graça em Cristo, é o meio da graça que em Cristo está presente pelo Espírito, e que todos são convidados a participar pela fé em Cristo e a ser renovados na vida, na salvação e na unidade da igreja. Todos devem chegar em reverente apreço pelo seu significado através dela proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. E aqueles que têm fé em Cristo são convidados por Cristo a participar tão frequentemente quanto possível, fazendo isso em memória dele. Jesus, mais uma vez, irmão, está dizendo aos discípulos sobre o que ele teria que passar, o seu sofrimento, a sua dor, para que se cumprisse a profecia que está no livro de Isaías, capítulo 53. Você já leu essa profecia? Já estudou um pouquinho sobre ela? Ao celebrar a ceia, Jesus com os seus discípulos, ele traz então esse sentimento de que eles fizessem em memória. Mas Jesus estava ali ainda, porém ele estava dizendo: vocês precisam continuar fazendo isso, porque eu não vou mais estar aqui. Essa é a última vez que eu vou fazer isso. Vocês precisam continuar fazendo. Eu e você, irmãos, não podemos viver longe da mesa do Senhor, porque a mesa aonde ela tem o pão e o suco que representa o corpo e o sangue de Jesus, nos serve como alimento, como sustento, como provisão. O sangue nos purifica, nos limpa de todo pecado, lava as nossas vidas e nos torna puros como a neve. Pastor, por que você está falando isso essa noite? Porque ao redor da mesa que nós estamos aqui representando, ao redor da mesa, Jesus estava com os seus discípulos. Se você não sabe, Jesus estava, diz os estudos, que Jesus estava reclinado sobre a mesa. Eles não tinham cadeiras confortáveis como nós temos. Eles não tinham mesas bonitas. Quer dizer, até tinha, mas de uma forma diferente. Como eles sentavam, irmãos? Você lembra?
nós, que vamos lá e compramos aquelas cadeiras que você senta, a cadeira te leva no céu, né, irmão? Tem umas cadeiras que você senta assim, ela te leva nas nuvens, ou não é verdade? O Peter trabalha com colchões ali, tem colchões, irmão, que você deita, em 5 minutos você está renovado, irmão. Se você precisar de um, corre lá, o homem está aí, fala com ele. Sabe, queridos, eu preciso que você entenda que a mesa essa noite vai nos trazer o sentimento de relacionamento. Diga assim, relacionamento. Jesus estava tendo relacionamento com seus discípulos e ensinando eles a se relacionar uns com os outros. A mesa hoje nos ensina relacionamento. Fale para o seu irmão, eu quero me relacionar com você. Eu quero ter uma vida de relacionamento profunda com você, irmão. Ô solteiro, fica ligeiro aí, solteiro, cuidado. Eu quero me relacionar com você. Calma aí, vai com calma, irmão, vai orar. Fica no Salmo 40 aí, por favor. Esperei com paciência no Senhor, né? Querido, Jesus estava expressando aos discípulos aquilo que estava dentro dele. Jesus, olha só que interessante, Jesus estava colocando o seu coração para fora. Ele estava abrindo para os discípulos assim, olha, eu vou passar por um sofrimento muito grande, eu vou morrer, vão tirar a minha vida, mas eu quero ter o meu último momento com vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero estar sentado essa mesa com vocês, eu quero comer com vocês, eu quero tomar esse suco com vocês. Jesus, ele está expondo as suas emoções, falando daquilo que ele iria passar, e ele ainda aponta que mesmo depois da ceia, mesmo depois de um momento de relacionamento, mesmo depois de um momento de intimidade, de comunhão, de caminhar junto, ele seria traído por alguém que estava sentado à mesa. Segura aí na cadeira, irmão. Quantas vezes eu e você traímos Jesus com as nossas atitudes? Quantas vezes eu e você traímos Jesus com as nossas palavras? Quantas vezes eu e você traímos Jesus com os nossos pensamentos, com os nossos relacionamentos terrenos? E às vezes nós somos tão ruins que nem 30 moedas de prata. Nós apontamos Judas, falamos mal, dizemos que ele é o traidor, que ele se vendeu e que ele vendeu Jesus. Mas quantas vezes eu e você temos feito isso? Guarda no seu coração, não se venda pelas migalhas dessa terra. Você foi comprado por preço de sangue. Você foi comprado por preço de sangue. Não se venda pelas migalhas que a terra tem te oferecido. Não se corrompa em nome de Jesus. Não entregue o seu tesouro naquele que quer roubar a sua vida. Em nome de Jesus. Jesus estava dizendo aos discípulos como eles deveriam viver. E Jesus diz para mim e para você essa noite: vive em santidade, vive em comunhão com Deus, tenha relacionamento com o Senhor, tenha relacionamento com os santos, tenha relacionamento com a igreja. O que dá a entender é que ele estava dizendo assim: olha, vivam em mansidão, em amor, como o pastor Daniel falou ontem aqui para os jovens, viva em santidade, em verdade e em amor. Santidade, verdade e amor. Santidade, verdade e amor. A nossa vida tem que ser pautada dessa forma, querido. Quantos estão entendendo? Diga amém aí. Tá difícil, irmão? Tá duro? Tá bom? Dá para segurar? Dá para aguentar? Aperta o cinto aí, irmão. Não é aquele filme não, né? Aperta o cinto, o piloto sumiu, não. Jesus está na casa, irmão. Jesus está aqui. Jesus está mudando vidas aqui essa noite. Jesus está mudando corações aqui essa noite. Você está entendendo o que Jesus está falando com você hoje? Tem mudança para a sua vida. Sabe, amados, esse é o ponto que a mesa nos ensina: a viver com intensidade o nosso relacionamento com Jesus. Você tem vivido com intensidade o seu relacionamento com Jesus? Você tem buscado Ele aí, irmão? Você tem falado assim: Jesus,
Jesus, eu preciso, vem cá, Jesus, vem caminhar comigo. Faz assim, irmão, põe uma cadeira do lado da sua cama e fala assim, Jesus, senta aqui, vamos bater um papo? Vamos conversar um pouquinho? Vem tomar um cafezinho comigo, Jesus. Põe uma cadeira ali. Irmão, você pode falar com o Senhor o tempo todo. Você precisa viver esse relacionamento intenso com Jesus. Eu preciso viver esse relacionamento intenso com Jesus e não intensidade no relacionamento com o mundo. Porque muitas pessoas vivem uma intensidade com as coisas dessa terra que é maravilhosa, né? Nossa, Jesus amado. Toda hora que você olha, está envolvido em alguma coisa. E o relacionamento com o Pai? E o relacionamento com o Senhor? Se nós olharmos para a cultura da época, nós vamos ver sobre isso. A mesa, ela remetia sobre a oportunidade de estar com alguém. Nós temos oportunidade de estar com Jesus todos os dias. Como nós temos feito isso? O que nós estamos vivendo? E aí, irmão, eu li uma frase que ela dizia assim, eu estou lendo ela aqui para você. A mesa era o lugar onde o pai dava graças a Deus e ensinava e orientava a sua família. E essa frase me marcou. A mesa é o lugar onde o pai dava graças a Deus e ensinava e orientava a sua família. Isso tem que fazer parte dos nossos dias, tem que fazer parte dos nossos momentos, do nosso relacionamento. O relacionamento é o lugar onde Jesus nos ensina, nos orienta, e isso nos mostra que sem a mesa não temos relacionamento com Ele. Sem essa mesa, que é a aliança, não temos relacionamento com o Senhor. Eu fico assustado, irmão, quando o cristão, ele não participa da ceia. Eu fico preocupado, porque nós renovamos os nossos votos com o Senhor, nós renovamos a nossa aliança com Deus, nós renovamos a nossa vida com o Senhor. Eita glória, hein? Olha, e pairou o silêncio. Ou seja, queridos, somos cristãos, somos pessoas de relacionamento com Deus e entre nós. Somos pessoas de relacionamento. O cristão se relaciona, o cristão não se isola do mundo, não. O cristão se relaciona, ele caminha junto com pessoas. Na mesa, quando você senta na mesa lá, ou que você senta em algum lugar com algumas pessoas para ter um tempo, como é que são os olhares? São só para as peças ou são para as pessoas? Tem umas mesas que são muito bonitas, né, irmão? Você quer ficar olhando para aquela mesa lá. Eu fui lá em Minas Gerais algumas vezes. A nossa igreja lá em Campinas fazia alguns retiros ali em Poços de Caldas. E nós íamos para lá e os meninos montavam as mesas assim, irmão. Que eu falava assim, Jesus, era pão de queijo com goiabada, pão de queijo com doce de leite, pão de queijo com não sei o que, pão de queijo com não sei o que, pão de queijo. Eu falo, Jesus, que coisa boa. Aí você fala, só o pão de queijo? Não, irmão, já comeu a comida mineira? Já comeu o tempero? Jesus amado. Eu estou falando isso, estou aproveitando os irmãos aqui para falar, porque é muito bom. E a gente ia para lá, a Priscila, ela lembra disso. E aí nós íamos para lá, tinha até piscina térmica no local lá, irmão. Nem precisava, que é calor, mas tinha. E a gente ia para aquele lugar e passava 3 dias naquele lugar. Voltava uns 10 quilos maior do que era, né? Só o pastor que não, irmão. O pastor engordou depois que voltou a morar aqui em Curitiba, depois de 2018, tá? Que antes era só Jesus, irmão. Se você vê uma foto minha antes, olha, tem um pastor nosso que não está aqui hoje, que está lá fazendo o culto dos bombeiros, que ele fala que eu parecia um cantor lá que tinha. Não vou falar, deixa quieto, depois vocês perguntam para ele. Mas era assim, ó. A minha sogra, ela lembra disso. Mas era magro, né? Casei com 58 quilos, irmão. Eu tinha 58 quilos quando eu casei. Não, a culpa não é dela, não. Porque eu casei em 2003, eu só fui engordar depois de 2018, irmão. 15 anos depois. A veieira? Tá chegando, irmão, tá chegando. Sabe, querido, é isso que tem que ter na mesa, é isso que tem que ter com Jesus, esse relacionamento, essa comunhão. A mesa também é lugar de ser grato, querido. A primeira coisa que Jesus faz quando ele pega o pão é dar graças. Ele está com os discípulos, mas a primeira coisa que ele faz, ele pega o pão e ele deu graças. Depois ele parte o pão. A mesa é lugar de ser grato, de dar graças.
Quantas vezes sentamos à nossa mesa para fazer uma refeição, ou estamos com a nossa família para fazer uma refeição, e nem agradecemos a Deus pelo privilégio daquilo que Deus tem colocado na nossa mesa, irmão? Em casa nós temos uma regra, já falei aqui na igreja, escala de oração. Eu, a Priscila, o Tonzinho e o Luca, cada dia é um que ora, e ora de manhã, no café da manhã, no almoço, na janta e para dormir. E essa semana o Luca me surpreendeu, ele não está aqui, eu vou falar. Essa semana as orações do Luca me surpreendeu, irmão. Ele estava orando e ele ora abençoando a comida, e ele fala assim: Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos comida na nossa mesa. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de ter alguma coisa na nossa mesa. Irmão, não nos tem faltado nada, mas quando a criança começa a agradecer a Deus dessa forma, é porque ela está entendendo que Deus é quem cuida das nossas vidas. Não nos tem faltado nada, o Senhor tem nos suprido em todas as áreas, mas olha a oração da criança. E Jesus disse que dos pequeninos é o reino dos céus. Tá certo que ele já está saindo da fase de criança e entrando na adolescência, e aí só Jesus na causa, né, irmão? O pai e a mãe já começam a ficar desesperados, porque nós também fomos adolescentes e sabemos como isso funciona, sim ou não? Mas veja, querido, quando essas coisas começam a ser aprendidas e compreendidas, outras pessoas são aquelas que pedem, e quando recebem, nem agradecem ao Senhor. Jesus é tão bom conosco, irmão, que Ele nem olha quando nós não agradecemos, Ele continua com a mão estendida. E isso é uma vergonha para mim e para você, quando nós não agradecemos a Deus pelo cuidado e pelo favor dEle. Nós precisamos acordar e dizer: Senhor, obrigado pelo dom da vida. A minha sogra, depois ela vai falar assim: você falou de mim lá, estou brincando, mas ela ensinou, ela faz isso, e ela ensinou os filhos e os netos. Primeira coisa que ela acorda é falar: bom dia, Senhor, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, que boa vida que o Senhor me deu. São essas primeiras as palavras dela. Ela fica quietinha ali, mas é uma mulher de oração, irmão. Quando eu casei com a Priscila, a primeira coisa que ela fez, pedir uma foto minha para ficar orando, quando eu comecei a namorar com a Priscila. Senhor, se ele for ruim, tira ele fora, hein? Não, eu estou brincando. Amanhã eu estou enrolado. Estou brincando. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos compreender essas coisas. Sabe, essa mesa nos ensina sobre gratidão, relacionamento, e que Cristo um dia vem nos buscar para juntos com Ele sentarmos à mesa do Pai. Eu estou falando muito sobre a mesa porque você precisa compreender que isso aqui não é um mero ato, isso é um sacramento instituído por Jesus Cristo, em que todos os cristãos precisam participar. Pastor, sabe, querido, às vezes nós somos tão petulantes, nós somos tão arrogantes, que nós achamos que nós não precisamos aprender nada, que nós não precisamos compreender mais nada. E tem mais uma frase que eu ouvi, essa eu não li, eu ouvi, e isso aqui, irmão, bate em mim todo dia. Eu queria que ela fizesse isso com você hoje à noite. Pastor, você está querendo que eu apanhe? Não, irmão, mas é para a gente aprender. Anota essa frase aí: quem não tem humildade para sentar e aprender, não tem autoridade para levantar e ensinar. Quem não tem humildade para sentar e aprender, não tem autoridade para levantar e ensinar. E a mesa nos ensina isso. A mesa nos ensina a ser pessoas humildes, assim como Jesus. Jesus usou o pão e o cálice para representar o seu corpo e o seu sangue, ensinando os discípulos a observarem em memória da sua morte. Não significa que os elementos agora são aqui literalmente um corpo. Não, irmão, é só um simbolismo disso. O pão sem fermento simbolizava a morte do Senhor Jesus, como um cordeiro limpo, puro, sem manchas. A morte de Jesus foi o pagamento pelos nossos pecados. A morte de Jesus foi aquilo que carimbou a nossa entrada no reino dos céus. A morte de Jesus foi aquilo que rasgou, quando o sangue dele é vertido, rasga o céu, o véu de cima a baixo, e nos dá liberdade para entrar na presença do Senhor. Não precisamos de terceiros, irmão. Você não precisa que o pastor vá lá dentro da sua casa para você orar e falar com Deus. Você não precisa que o obreiro, o missionário, o evangelista, você não precisa
você pode entrar na presença do Senhor na hora que você quiser, irmão. É só ir lá e se separar num canto e chamar a presença dele sobre a sua vida. Mas muitas vezes nem isso nós fazemos. Muitos irmãos parecem que não estão mais preocupados com a vinda de Cristo. Muitos parecem que não se preocupam mais com o que vai acontecer. Muitos parecem que não se preocupam mais com as bodas do Cordeiro. Estão tão preocupados com as coisas dessa terra. Estão tão preocupados com os afazeres dessa terra. Estão tão preocupados com o dinheiro. Estão tão preocupados com o poder. Estão tão preocupados com a fama que não estão mais preocupados com o reino dos céus. Mas um dia Jesus vai voltar. As trombetas vão soar. O céu vai se abrir. E aí, irmão, como diria aí que a porca torce o rabo. Porque é nesse dia que muitos vão ouvir: vinde benditos do meu Pai. Mas como falamos ontem, talvez a palavra mais dura, muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é duro. Isso é duro. Isso é duro. Mas nós temos a oportunidade de ouvir: vinde benditos do meu Pai. Entre no gozo da glória do Senhor. Há uma mesa preparada para você. Há um lugar preparado para você. Há um futuro para você. Mas nós precisamos viver uma vida que corresponde a isso. A ceia que Jesus ensinou e a ceia pascal apontavam para Jesus e para tudo o que ia acontecer. Toda a história, irmão, aponta para Jesus, e isso é tão fantástico que muitos dizem que não acreditam em Jesus. Mas quando vão fazer os seus trabalhos e as suas teses, tem que escrever antes de Cristo e depois de Cristo. Já parou para pensar nisso? Se Jesus mudou a história da humanidade, por que ele não pode mudar a sua história? Se Jesus transformou a história da humanidade, por que a sua vida não pode ser transformada? Se o calendário é dividido antes dele e depois dele, por que a minha vida e a sua vida não pode ser mudada? Essa noite Jesus está chamando algumas pessoas aqui para um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Jesus está buscando o seu coração, está batendo a porta. Muitos irmãos têm entendido essa vida e têm vivido ela sem eira nem beira. Nós precisamos viver a vida que agrada ao Senhor. Sabe, irmãos, nós não somos dignos, mas por causa da morte de Cristo, do sangue de Cristo, que comprou as nossas vidas, que nos lavou, que nos perdoou, que nos remiu e que tem cuidado de nós, nós temos livre acesso ao Pai. Se fosse pelas nossas forças, nós não teríamos condições. Se fosse pelas nossas atitudes, nós não teríamos condições. Mas quando olhamos para Cristo, nós vemos a oportunidade de relacionamento, comunhão, intimidade, vida transformada, vida mudada, história mudada. E a mesa traz tudo isso para nós. A mesa traz tudo isso para nós. Sabe, querido, teria muito mais aqui para a gente ficar falando, horas e horas e horas e momentos, mas eu preciso ir para a mesa logo com você, querido. E aí, meu irmão, entenda uma coisa: não importa o que aconteceu no teu passado, Jesus está pronto para te dar um futuro. Não importa, irmão amado, quem você foi, importa quem Ele está fazendo de você. Não importa as suas atitudes passadas, importa que agora há uma nova vida, nós somos uma nova criatura, e agora nós vivemos uma novidade de vida em Cristo Jesus, amém? É assim que nós temos que viver, uma novidade de vida. Não uma velhidade, inventei uma palavra aqui. Novidade de vida, santidade, purificação, transformação, sabe, querido? Não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito, importa o que Ele diz ao seu respeito.
Não importa como as pessoas te apontam, importa como Ele põe a mão sobre você. Talvez você nunca tenha sentido essas coisas, é noite disso. Talvez você nunca tenha passado por essas coisas, é noite disso. Mas a minha pergunta para você é: você está pronto a corresponder o convite, a se assentar à mesa com o Senhor? Nós estamos preparados para isso? Pastor, aí o senhor pegou pesado. Irmão, a palavra de Jesus diz que é sim, sim, não, não. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Ou eu estou com Deus, ou eu estou com o diabo. Chega de ficar passando a mão, chega de ficar tapando o sol com a peneira, chega de ficar em cima do muro. Tem pessoas que estão dentro da igreja dia e noite, noite e dia, mês, ano, e não conseguem se render ao Senhor Jesus. Tem pessoas que cresceram dentro da igreja, mas ainda não levantaram a sua mão e disseram assim: eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem pessoas que não buscaram a segunda obra da graça ainda, o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que não desceram as águas do batismo. Jesus está voltando, querido. Sabe, meu irmão, nós precisamos corresponder ao chamamento de Cristo. Ontem nós falamos aqui, e eu estou terminando. Nós falamos aqui ontem, quando estávamos arrumando algumas coisas, sobre sons de trombetas. Um dia você vai ouvir a trombeta soar, irmão. Um dia nós vamos ver o céu se abrir, porque a Bíblia diz que todo olho vai ver. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, um dia você vai ter que fazer isso, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A mesa é um convite a renovar a sua aliança com o Senhor. A mesa é um convite a um relacionamento sincero e profundo com o Senhor. A mesa é um convite à comunhão com Deus. A mesa é um convite a estar com o Pai o tempo todo. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho.